dia, irmãos. A paz do Senhor. Bom dia. Amém? Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações também através da palavra. A lição que a gente vai estudar hoje, que a gente vai refletir, é sobre a história de um dos juízes, Jefté. É a lição 10, irmãos. Quem tiver com a revista, a lição de número 10. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso versículo-chave se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Esse versículo está aí na lição, logo no início aí da primeira página. Quem não tiver com a revista, se quiser abrir, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor por esse dia maravilhoso. Amém? Por estarmos aqui para desfrutar daquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. A lição é a lição de número 10, versículo-chave, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deixa eu conferir aquele relógio ali. Ele está certinho. Como diz o pastor, esse relógio ele é contra nós, né, irmãos? Uma hora a gente vai quebrar ele. O pastor falou que quer quebrar ele, né? Eu vou ajudar. Diz assim a palavra do Senhor: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. E esse versículo, para mim, é um dos versículos assim, que mais me chama a atenção na palavra. Que Deus ele escolhe as coisas loucas. E diz a palavra que aquilo que para a gente é louco, para Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo. Mas para aqueles que creem, é salvação, é graça de Deus. Amém, irmãos? Então, muitas vezes, aquele que a gente não dá nada por ele, aquele que às vezes a gente olha e fala assim, rapaz, esse cara é todo errado. Ele é todo errado. Muitas vezes é aquele que Deus vai usar. Muitas vezes é aquele que Deus vai escolher, porque é aquele que se acha muita coisa, sabe? Aquele que se acha cheio de sabedoria, ele já está cheio de si mesmo. Ele já está cheio das suas convicções, dos seus pensamentos. Mas aquele que ninguém dá nada por ele, muitas vezes, ele é todo errado, mas ele está se esvaziando de si mesmo. E Deus usa essas pessoas para mostrar para aqueles que se acham alguma coisa, que eles não são nada. E que quem faz é Deus. Sabe? Porque se Deus usar aquele que aos olhos do mundo ele sabe muito, ele faz muito, a glória será dele, irmãos. Todo mundo vai dizer, ele fez porque ele é assim, porque ele sabe, porque ele é sábio, porque ele é forte, porque ele consegue conquistar. Mas quando Deus usa algo louco para o mundo, algo que ninguém vê nele potencial nenhum, todo mundo olha e diz, foi Deus que fez. Foi Deus que usou ele. Sabe? Porque a gente sabe, irmãos, que de nós mesmos não flui nada de bom. Não é verdade? Tem um louvor que diz que se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas o que o Senhor quer encontrar é um desejo de ser transformado. É esse desejo que faz fluir de nós coisas boas para Deus. E todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós estamos aqui porque nós temos o desejo de ser transformado. Amém. Eu quero dizer algo para você. Você é mais do que vencedor. Isso não é uma frase de impacto só não, irmãos. Isso é uma verdade bíblica. Você é mais do que vencedor, porque você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Sabe, a nossa história muitas vezes carrega muitas coisas.
Muitas vezes nós carregamos, sabe, através da nossa história, muitas coisas que às vezes pesam para nós. Não é verdade? Tem uma música de Samuel Mariano que diz assim: quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria a tua história. E ele começa citando, falando de Davi, né? Quem aplaudiria Davi pelo adultério que ele cometeu? Porque a gente só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? Porque a gente só lembra quando o mar se abriu e Israel passou. Então, irmãos, a nossa história, muitas vezes ela é carregada de falhas, né? É carregada de erros, é carregada de traumas, é carregada de coisas que faz parte da nossa história. Por mais que isso não é o que, muitas vezes, o que deve nos motivar a prosseguir, porque quem nos motiva a prosseguir é Cristo. Amém? Nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Nós olhamos para Cristo, nós não olhamos para trás. Amém, irmãos? Mas a nossa história faz parte da nossa vida, né? E essa história aqui vai falar sobre alguém que teve um começo muito triste. Até o primeiro ponto da lição diz aqui: um começo infeliz. Deus escolhe pessoas olhando para o seu coração, para o seu interior. Amém, irmãos? Deus enxerga em nós um potencial que o mundo não enxerga e que muitas vezes nós mesmos não enxergamos. Muitas vezes nós não olhamos para dentro de nós e vemos o potencial que Deus vê em nós. Porque é Ele que faz a obra no nosso coração. É Ele que faz. E de igual forma, a gente olha muitas vezes para um irmão e não vê nele o potencial que Deus vê. E o autor da revista aqui, ele nos incentiva, ele nos leva a fazer uma reflexão e observar as pessoas que Deus escolheu. Os heróis da fé, a galeria de heróis da fé de Hebreus, ali tem, irmãos, diversos tipos de pessoas ali. Inclusive tem Raabe, a prostituta. Está lá na galeria dos heróis da fé. Sabe? Sansão, um cara rebelde, está na galeria dos heróis da fé. E o que falar de Jefté, irmãos? Jefté foi um fruto de um adultério aos olhos humanos, aos olhos do mundo. Jefté foi provisão de Deus. Tá? Deus trouxe Jefté ao mundo, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Mas aos olhos humanos, ele foi fruto de um adultério. Gileade, ele teve um caso extraconjugal com uma prostituta e nasceu Jefté. A história de Jefté, aqui o autor da lição começa dizendo assim: se você fosse escrever uma lista de heróis da fé, você colocaria na lista uma prostituta ou um filho de prostituta? E aí ele faz uma exclamação: duvido. Bem na galeria de Hebreus 11 achamos o nome de Raabe, que salvou a vida dos espias em Jericó. Também achamos o nome de Jefté, cuja mãe era uma prostituta. Estranho, não é? Jefté é colocado ao lado de Davi na galeria da fé. Hebreus 11:38 chama-os de homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aí a gente começa, irmãos, a refletir aqui sobre a vida de Jefté. Era alguém que o mundo não daria nada por ele, como não deu, sabe? E Jefté, o começo da vida dele não foi um começo feliz. Quantas crianças chegam a esse mundo como Jefté por causa de um deslize do pai ou da mãe? É assim que muitas vezes o mundo vê, né, irmãos, a chegada de alguém. Mas toda pessoa que nasce nesse mundo, ela tem um propósito do Senhor. Amém? Amém. O diabo muitas vezes vai querer colocar na mente de muitas pessoas, a influenciar muitas pessoas, a dizer: eu fui um erro. Ninguém é um erro, irmãos. Deus não erra. Deus não erra. Se eu vim a esse mundo, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida.
Amém, irmãos? Eu só vou ser feliz quando eu entender que Deus tem um propósito na minha vida e eu atender a esse propósito. E eu viver dentro desse propósito que o Senhor tem para mim. Se eu ficar me lastimando e olhando lá para trás e pensando em coisas, eu não deveria ter nascido. Tem gente que pensa isso, irmãos. Ainda mais no momento de luta. Jó, um homem de fé, um homem temente ao Senhor e que se desviava do mal. O Senhor deu testemunho de Jó. Jó, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Também puderam, irmãos, olha o que Jó passou. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que muitas vezes nós passamos por circunstâncias, por momentos, sabe? Ou muitas vezes refletimos sobre coisas lá de trás da nossa história e nós começamos a pensar assim, por que eu nasci? Isso é um pensamento comum, irmãos, em muitas pessoas. E nós muitas vezes perguntamos ao Senhor, para que eu nasci? E tem pessoas que vão muito mais além e dizem assim, eu não deveria ter nascido. Mas o Senhor não errou quando me trouxe ao mundo, quando trouxe você ao mundo. Ele tem um propósito grande na sua vida. Sabe, nós só alcançamos a grandeza desse propósito do Senhor quando nós nos rendemos aos pés dele, nos esvaziamos, irmãos. Nos esvaziamos de nós mesmos. Sabe, quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, Jesus não está falando só, sabe, de renúncia de coisas materiais. Sabe, Jesus não está falando só de renúncia do orgulho. Jesus está falando de tudo, para você se esvaziar de você mesmo. Até mesmo das coisas que você, muitas vezes, erradamente pensa ao seu próprio respeito. Nega isso. Quando vier pensamentos que te colocam para baixo, que você olha para a sua história e você começa a se sentir um erro, começa a negar isso. Isso não vem de Deus. Isso não é de Deus para a sua vida. Isso é do inimigo ou é de você mesmo, ou os dois. Negue-se a si mesmo. Se nós não negarmos a nós mesmos em todos os sentidos, nós não conseguiremos seguir a Jesus. Amém? Então, Jefité ele nasceu como se fosse um erro. E o autor da lição ele continua e diz, como é duro para a criança enfrentar a vida tão cheia de preconceitos. Parece que Gileade, o pai de Jefité, resolveu criar seu filho, mas sua esposa legítima tinha outros filhos. Jefité assumiu a responsabilidade por aquele garoto, levou o garoto consigo para sua casa para criar o garoto. Sabe? Assumiu ele como filho. Mas Jefité também tinha outros filhos. E a sua esposa, logicamente, não era a mãe de Jefité. E com certeza, não vou entrar nesse sentido, mas só um detalhe pela cultura da época, aquela mulher não ia cuidar de Jefité como filho dela. E os seus irmãos, meio-irmãos, não aceitaram ele também. Foi rejeitado. Uma das coisas que nos marca muito também, irmãos, é a tal da rejeição. Quando nós somos rejeitados em qualquer momento da nossa vida, mas principalmente quando somos crianças. Se nós passarmos por algum tipo de rejeição, isso pode causar um problema sério no nosso psicológico, na nossa vida, no nosso emocional. E se Jesus não entra e muda a nossa história, irmãos, a nossa vida fica travancada por causa desse tipo de coisa. Sofrer rejeição na infância é algo terrível. E Jefité sofreu isso. Talvez da pior maneira que alguém pode sofrer. Ele estava num ambiente onde talvez a única pessoa que queria ali, ou podemos dizer até certo momento, que queria ele ali era o seu pai. Ninguém queria Jefité. Seus irmãos falaram, você não vai herdar conosco na casa de nosso pai. E uma outra coisa que nós observemos é a omissão do pai. Gileade foi omisso
Ele foi omisso porque tudo aconteceu e nós não vemos menção dele em momento algum. Ele não fez nada. Onde ele estava? Será que ele estava viajando? Será que ele não sabia de nada? É lógico que sabia. Ele não fez nada. O seu filho foi rejeitado, foi expulso da sua própria casa, ele teve que fugir porque ele já não aguentava mais, e o seu pai foi omisso. Irmãos, muitas vezes nós olhamos alguém numa vida toda errada, e eu quero dizer para os irmãos já de antemão que nada do que ela passou muitas vezes justifica aquilo que ela está fazendo, mas muitas vezes motiva. Tem pessoas que elas são empurradas para o mundo, sabe? Tem pessoas que elas são influenciadas a ir embora dentro de famílias. Me faz lembrar a história de Jacó. Como que Jacó era conhecido? Como enganador. Porque o nome de Jacó significava isso. Enganador, trapaceiro, né? Com todos adjetivos com esse segmento. Era o significado do nome de Jacó. Mas que culpa Jacó tinha? Quando ele nasceu, pela forma como ele nasceu, como era o costume da época, naquela cultura, colocaram o nome dele de trapaceiro, de enganador, de aproveitador. Porque o seu irmão, quando nasce, o seu irmão nasce primeiro, ele vem segurando no calcanhar do irmão como se ele quisesse trapacear, né? Passar na frente do irmão, sendo que o irmão já estava na fila para nascer. E ele recebe aquele nome. Sabe, muitas vezes, muitas famílias colocam nomes nos seus filhos que não é o nome deles. Jacó não pediu para nascer, Jefité não pediu para nascer. Não pediu para nascer. E Jacó recebe aquelas influências da sua família. Empurraram ele para ser justamente aquilo pelo nome que ele recebeu. Sabe? Tem muitas famílias que às vezes dão tanto nome a um filho, dão nome, e chamam o filho de algo que às vezes ele não é, mas ele acaba sendo. Ele acaba seguindo aquele caminho de tanto que empurraram ele para aquilo. Agora, isso justifica Jacó estava certo em enganar os outros, em fazer as coisas que ele fez? Não, ele estava errado, irmãos. Estou dizendo isso porque não é isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Eu estou querendo dizer que ele foi empurrado a isso. A própria mãe ajudou ele a enganar o seu pai. Ele aprendeu. Irmãos, tem pessoas nesse mundo afora aí que estão nas ruas, que estão vivendo uma história triste, uma história caótica, porque ele aprendeu dentro da sua casa. Ele aprendeu dentro da sua casa. Ele foi empurrado, sabe? E depois a família chora, a família sofre, mas lá atrás aconteceram coisas que empurraram aquela pessoa. Jefité, então, ele passa por coisas dentro da sua casa que obrigam ele a fugir de casa. E Jefité se torna, irmãos, podemos dizer que um rebelde. A Bíblia diz, irmãos, que ele fugiu da casa dele porque ele não aguentava mais. A Bíblia diz, ele fugiu da sua casa. Ele fugiu, foi embora, foi para a rua. Alguém lá na rua abraçou ele, irmãos. Alguém lá na rua, lá no mundo, sabe? Nesse mundo todo que a gente vê aí, mas abraçou Jefité. E a Bíblia diz que foram pessoas levianas. Para encurtar, pessoas que tinham uma vida torta, toda errada. Não vou entrar em detalhes aqui, mas pessoas levianas. Mas por mais que eram levianas, as pessoas abraçaram Jefité. Porque ele não teve dentro da casa dele, ele teve lá. E isso é triste, irmãos. Porque muitas vezes pessoas que estão destinadas, pela vida que têm, estão destinadas a ir para o inferno. Estão abraçando pessoas que muitas vezes estavam dentro da casa do Senhor. Satanás, ele é milenar. Ele está há muitos e muitos milhares de anos estudando o ser humano. Sabe,
Satanás, ele muitas vezes não leva alguém junto com ele para o inferno, mostrando quem ele é de verdade. Muitas vezes ele leva com um abraço, com carinho, com um aperto de mão, com uma palavra de conforto, porque ele tem a intenção de mostrar para alguém que aquilo que ela não recebeu dentro da casa dela, ele pode dar. E Jefté, ele é abraçado por essas pessoas. Ele é abraçado. Ele começa a fazer parte de um grupo de pessoas. Deus era com Jefté. Deus tinha um propósito na vida de Jefté. Jefté, ele foi impulsionado ao erro. Jefté agora estava no meio fazendo parte de pessoas levianas. Mas Deus conhecia a história de Jefté. Deus era com ele. Interessante que quando Deus, irmãos, é conosco, não importa onde nós estejamos, o Senhor, ele vai firmar os nossos pés. Eu me lembro de José, ele dentro daquela prisão, José prosperou dentro da prisão, irmãos. José, Deus agia através da vida de José dentro da prisão. Deus estava com José na cisterna. Em todos os momentos da vida de José, o Senhor estava ali com ele. Sabe? E eu creio que na vida de Jefté não foi diferente. Não foi diferente. O Senhor estava com ele, embora ele tivesse um começo infeliz. Deus tinha um propósito na vida de Jefté. Deus tinha um propósito. Então ele foi impulsionado pela rejeição, pela omissão para o mundo. Aqui o autor da lição, eu marquei aqui, grifei, ele fala sobre conflitos no lar, falou sobre a omissão, e ele fala sobre algo aqui, ó, quem pecou quebrando o mandamento do Senhor, de Êxodo 20:14, não adulterarás, coisa de Gileade. Mas o coitado de seu filho, vemos que Jefté sofreu as consequências pelo pecado do pai. Vou avançar aqui para o ponto 2, irmãos. Ou melhor, deixa eu falar sobre alguma coisa que... Quando Jefté cresceu, seus irmãos o expulsaram de casa. Parece que mais uma vez o pai se omitiu. Os irmãos disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté teve que fugir. E, adiantando mais um pouco, e como se sentiu seu pai? Parece que foi um homem que não soube disciplinar seu lar, não soube reunir a família e pedir perdão, nem ensinar o respeito mútuo e o amor entre irmãos. Parece que não houve culto doméstico no lar de Gileade. Como o povo de Israel foi instruído em Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Essa palavra, irmãos, é linda demais. Nosso pastor Jonas, ele sempre cita essa palavra aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós falarmos da palavra do Senhor para os nossos filhos, sabe, incessantemente, continuamente, todos os dias. Sabe, irmãos, eu preciso fazer mais isso na minha vida, no meu lar. Uma das coisas mais marcantes dessa lição de hoje, irmãos, é esse pensamento. Trabalhe a palavra do Senhor dentro da sua casa. Inculcarás, olha só, faça os seus filhos memorizarem a palavra do Senhor. Sabe, porque essa palavra, ela vai estar não só na memória, mas a palavra do Senhor, ela é sobrenatural. Ela entra na nossa memória, mas ela tem o poder de tocar o nosso coração, a nossa alma. É interessante, irmãos, quando você lê um livro qualquer, um jornal, uma revista qualquer,
Ela vai entrar aqui na sua memória. Você vai memorizar, mas a palavra do Senhor não. Ela entra na sua memória e ela toca a sua alma. Porque ela é espiritual, é sobrenatural. Então, ela precisa estar presente no nosso lar. Entendo assim, quando essa ação está falando sobre os familiares, está falando sobre a omissão do pai, dentro da casa. Então, nos nossos dias, assim, o que eu tenho que a gente observa muito, né? É que assim, nós somos muito atarefados. Os dias de hoje nos tornam os pais muito atarefados. Às vezes, né, não são todos os que conseguem as mães estarem em casa, porque às vezes o pai tem que trabalhar e a mãe também. E muitas das vezes a gente acaba atribuindo a outros o dever de cuidar e educar os nossos filhos. E muitas das vezes o dia a dia faz com que a gente é tão corrido que a gente não observa aquilo que eles têm aprendido com outras